Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, segundo dia do Caminho da Fé. Estou aqui, hoje é o segundo dia, saindo de Inconfidentes. Ontem à noite eu comentei sobre chegar até a Estiva e ver como é que eu tava, para tocar se eu tocava ou se eu ficava por ali, né? Mas no fim eu acabei optando por parar em Estiva mesmo. Vai modificar aquele plano original de fazer em 4 dias, né? Então, não vou mentir, né? O que acontece? Eu preciso andar só de dia, né? Eu achei muito arriscado tocar, fazer os 100 quilômetros. Por exemplo, daria tempo se eu fizesse igual ontem, né? Ontem eu fiz os 80, né? Cheguei aqui no comecinho da tarde, mas isso porque eu não tive nenhum problema que me fizesse parar, né? Efetivamente. Eu fiz umas 2 pausas para pegar água, mas fora isso eu toquei o caminho todo. Então o problema é que, por exemplo, se hoje eu furasse pneu, estourasse uma corrente, fizesse alguma coisa do tipo, eu tava lascado, né? Que não ia dar tempo. A margem de tempo que eu ia poder fazer ia ser muito pequena, né? Então eu tô indo aqui, né? Tô rodando, tá frio, saí da pousada 20 para 7 de novo. Tô nesse pedacinho de asfalto aqui, que eu tô gostando bastante. Olha, a princípio, talvez, só talvez, porque eu ainda devo ter rodado uns 10 km hoje só ainda. Mas a princípio, pelo que eu tô vendo até o momento, o chão melhorou bastante, né? Principalmente as descidas, né? Por exemplo, esse terreno aqui com garfo rígido é tranquilo. Vocês nem devem estar pulando muito a imagem ainda. Então tá bem melhor do que o terreno de ontem, por enquanto. Tá gostoso de andar. Rapaz, tô subindo já faz um tempo, né? Não é impossível, né? A estrada é boa. Você põe a marchinha leve assim, né? E vai rodando. Mas a hora que eu fiz a curva ali atrás, que eu vi esse negócio aí, dá um impacto, sabe? Mas vai. Foi até agora, vai até o fim. Então eu gravei um pouquinho vindo pra cá, né? E agora, né, quase chegando em Estiva. Eu vi que faltam 10 km para chegar, são 11 da manhã ainda. E dá tempo de eu parar e falar um pouquinho para vocês, né, algumas coisas. Então aqui eu tô numa subida, né, ó. Tem um subidão ainda para lá. Um descidão ainda para cá, né, melhor. Era um subidão, né, agora é um descidão. Hoje, né, já passei pela Serra do Caçador, que tem a famosa Porteira do Céu. Eu posso fazer um relato para vocês sobre lá. Eu achei que, assim, é difícil, sim, é difícil. Eu tive alguma dificuldade com relação à tração, né? Eu tava subindo, aí quando chega na última curvinha dela, assim, tinha uma areia fofa, eu patinei. Só que aí eu fiquei tentando até eu conseguir subir, né? Tive que descer da bicicleta e subir de novo umas 2, 3 vezes. Mas não fora essa parada, né, para subir na bicicleta de volta, eu não tive que empurrar. Em oposição ao trecho de ontem, né, tudo bem que eu ainda não terminei, não sei o que tem nos próximos 10 quilômetros, mas da média, né, do percurso até o momento, a estrada muito melhor, mas sim, 10 mil vezes melhor do que o trecho de ontem
se tratando de oscilação, de pedra, de buraco, essas coisas. Novidades, né? Eu tinha olhado no Google, né, no Google Maps, só aquela projeção sem colocar a rota, né, para pousada, e lá dá 10 quilômetros. Só que 10 quilômetros eu fui lembrar agora há pouco, né, que ele pega tipo a distância do ponto, né, não necessariamente corresponde à distância real. Eu sei que eu cheguei num bairrozinho lá, né, achei que eu tinha chegado em Estiva, e parei, olhei assim, a hora que eu fui olhar no mapa, procurar a pousada, e aí eu pus a rota e faltava mais 14 quilômetros dali, do bairro, né? Apesar de que tinha placa de bem-vindo a Estiva e tal. Então provavelmente é um distrito, né? Um bairro rural dentro do município de Estiva. Seguinte, eu tô parado aqui, né? A bicicleta tá aí. Porque... Bom, depois que passou o bairrozinho, tinha um monte de subida, sobe, não acaba mais de subir. E vocês podem ver que eu tô no meio de um vale, né? Não sei se dá pra ver daí. Ó. Então, vocês podem observar que eu tô no meio de um vale. Isso significa que para eu chegar aqui eu tô descendo, né? Então, todo aquele problema que eu comentei, né, do dia anterior, das descidas, tudo bem que aqui a estrada tá melhor, mas mesmo assim ela é muito cheia de curva e do nada tem uns costelão, né? Tipo, a bicicleta dá aquelas puladas assim. Então não dá para descer muito rápido, né? Tem que descer freando. E começou a dar fading. Fading é quando a pastilha esquenta e você perde eficiência, né? No disco da frente, na verdade o disco da frente está ruim desde ontem. Parece que, acho que vitrificou alguma coisa com o calor de ontem. E eu tô, tipo, ele deve estar funcionando 30% da potência dele. Então sim, para descer segurando você consegue. Precisar parar mesmo, meter os 4 dedos e frear, ela para. Até porque é um disco de 180, né? Com freio hidráulico Shimano. Então efetivamente ela para. E o que acontece? Agora, né, eu tô esperando esfriar um pouco para voltar a pedalar, porque o manete, além de tudo, começou a ficar alto, né, ficar duro, e começou a pegar a pastilha, quer dizer que o fluido começou a esquentar, né, então ele vai dilatar, e eu tô esperando esfriar, basicamente. Daqui uns 15 minutos eu vou voltar a pedalar, ainda falta um monte de descida ainda. E tomara que no fim da descida seja estiva. Vou até conferir na altimetria, mas acho que é isso sim. Galerinha, ó, eu sei que o que eu vou falar agora não tem nada a ver com o caminho da fé em si. Mas, né, por exemplo, esse garfo aqui que eu tinha mandado fazer e tal, eu não fiz eu não quis fazer um review na época que veio o garfo. Na verdade eu ia fazer, mas eu acabei não fazendo. Porque tem várias coisas nele que me desagradaram, né? Primeira vez que eu comprei primeiro que ele veio o tamanho errado do que eu pedi. Eu pedi com 47, ele veio com 40, só 7 centímetros de erro, só, quase nada. Aí beleza, chegou esse, e na época, o que aconteceu? Ele veio com essa furação de pinça fora de padrão. Eu reclamei com o fabricante. Ele falou que eu não visei ele, que ia usar disco de 180. Tudo bem, mas se você fizesse no disco, tipo, no padrão universal, não tinha problema, né? O que aconteceu? Para que eu conseguisse usar o disco de 180, eu tive que improvisar com um adaptador de disco de 203, né? E o que aconteceu? Bom, por um bom tempo tenho usado, né? E tem funcionado, tem freado, né? Eu não sou de usar muito freio. No entanto, aqui no Caminho da Fé as coisas são mais brutas, né? E o que aconteceu foi que minha pastilha, eu olhava lá por cima, eu via que tinha material, né?
Eu troquei esse freio em dezembro. Então eu olhava ela por cima, você vê assim, fala, tem material ainda, não tá gasto a pastilha. Tem material, não tá gasto. Então você vai achando, vem viajar com a pastilha nova. Se você olha por cima do freio, pela coisa, você vê isso aqui. Então você vê 1 milímetro de freio quase inteiro. No entanto, para usar o disco de 180, tem que ter o adaptador. E aí eu descobri agora, né, que o disco comeu torto, né? Dá uma olhada. Então basicamente eu já gastou a pastilha inteira. Por isso que eu tô sem freio, né? Por isso que o meu freio não tá mais parando nada, né? Olha lá. Basicamente eu tô freando com a chapinha, né? Com a molinha que segura a pastilha, porque já gastou. Então assim, eu não quis reclamar mais. Eu sou uma pessoa muito de boa, principalmente em relação a botar na internet. Mas olha, esse garfo não foi barato, sabe? É um negócio caro. E eu avisei que era uma proposta de cicloturismo, que é para uma bike de viagem, né? Então eu precisava de um negócio confiável, por isso que eu mandei fazer um garfo de cromo, porque eu achava que suspensão não era confiável o suficiente para fazer uns caminhos mais brutos, né? Porque eu nunca tive sorte com suspensão, mesmo cuidando bem. Aí beleza. Aí, ó, quando eu mais preciso, quando eu tô numa cicloviagem, eu tomo um susto desse aqui, sabe? Ainda falta muita descida ainda, olha lá. Eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou montar do jeito que tá. Tentar chegar até em algum lugar, né? A Estiva é uma cidadezinha, não sei se vai ter pastilha, tomara que tenha. Pastilha, apesar de que essa é mais comunzinha, né? Então tomara que tenha. Mas é isso. Olá. Olá pessoal, bem-vindos de novo. Então pessoal, já cheguei em... Então pessoal, cheguei aqui em Estiva, né? Tô aqui na pousada já. Ó, bicicleta, quarto, banheiro. Já tomei um banho, já troquei de roupa. Eu vou daqui a pouco sair para comer alguma coisa. Na verdade faz tempo que eu tô aqui, dei uma descansada, depois eu tomei banho. E tem uma péssima notícia, né? Na verdade, o que aconteceu? Teve aquele problema do garfo, né? Dele fazer com que a pinça fique torta e ela come a pastilha torta. Então, ainda depois daquele momento lá, eu ainda tive um outro problema, que era o seguinte: você apertava o manete, que eu achei que era fading na pastilha, na verdade, né? É igual quando você põe a bike no carro, assim, e você fala para alguém não apertar o manete, senão o freio vai e não volta mais, depois tem que afastar a pastilha. Então, acontecia isso. Aconteceu naquela descida, aí eu entendi, fui lá, afastei as pastilhas com a ferramenta que eu tinha e fui rodando, só que eu não podia usar o freio da frente normalmente, assim, né? Se eu usasse, ele ia travar, a roda ficava travada, né? A roda ficava brecada e não soltava mais. Depois daquilo lá, né? Depois daquele momento, tinha mais uma serra ainda, na verdade tinha mais um subidão, né? Um subidão tão bruto quanto do caçador. Eu não sei o nome dele, mas acho que com certeza deve ter nome. Então eu subi, né? Subi já cansado, já meio chateado. Cheguei lá em cima, eu tava mais preocupado porque eu sei que se você sobe uma serra, pela altimetria eu tinha visto que tinha um morrinho, né? Um leve morrinho. Então eu subi aquela serra lá, é uma serra de calçamento, tem uns pedaços de calçamento, tem uns pedaços de terra. Se você souber o nome, na verdade eu vou olhar daqui a pouco, eu já falo, eu já ponho o nome aqui escrito para vocês. Então eu subi aquela serra e depois tinha uma pirambeira brutal para descer, né? E aí eu já tava só com o freio traseiro. Por sorte o terreno não era tão ruim, mas eventualmente eu precisava, na verdade um pouquinho lá embaixo eu precisei do freio, tinha mais uma descidinha no finalzinho daquela serra que eu precisei do freio da frente. Tava fraco, mas ainda
melhor do que só o traseiro, porque aí o traseiro só derrapa, né? Então, com um pouquinho do freio da frente que ainda existia e o freio traseiro, né, totalmente funcional, conseguia parar a bicicleta. Só que depois você tem que desmontar, tirar a roda, afastar as pastilhas e depois voltar a subir. Então eu precisei de novo usar um pouco do freio da frente, aí tem que desmontar, pá. Então com isso, além do fato de eu já estar cansado, ter subido devagar, ter descido com muito cuidado, ter descido assim, teve um pedaço que eu até empurrei, preferi empurrar do que descer derrapando. E, né, infelizmente, o que acontece? Eu cheguei à conclusão que, por exemplo, se eu troco a pastilha, beleza, tudo bem que eu cheguei nas lojas e não tinha loja aberta, né? Então, eu podia rodar a cidade procurar uma pastilha e tal. Mas aí que tá. Suponhamos que eu compre... Ah, outro problema, como eu desci só usando o freio traseiro gastou bastante. Então, talvez não aguente até o fim da viagem. Eu já teria que trocar as duas. Então, se eu trocasse a da frente, né? Como o garfo come torto, ele ia comer torto, principalmente que eu ia ter muito mais serra daqui para frente. Aí trocando a de trás, né? Então provavelmente eu teria que trocar dois pares, né? A dianteira e a traseira, e ter que levar mais uma de reserva, porque eu sei que ia gastar, ia dar o mesmo problema, talvez até na Serra de Pedrinhas, que é a mais longa, né? E então isso já fica caro. Então já além de eu ter que ter aumentado um dia de viagem, né? Ter mais esse gasto com 3 pares de pastilha, que não é um negócio barato, principalmente se pegar original, né, a Shimano, que eu acho que se eu colocar uma paralela ia gastar mais rápido ainda, então eu acabaria tendo que colocar a original. Que mais que eu falo para vocês? E com tudo isso, é um gasto, é um tempo a mais que eu não teria tanta disponibilidade assim, né, eu tava meio que ia dar um jeito, né, de demorar um dia a mais nesse caminho da fé. E aí com o gasto a mais de pousada de um dia e mais os gastos de pastilhas e tudo mais, eu acabei optando por desistir, né, por essa vez, né. Então eu pretendo voltar em algum momento, eu vou tentar corrigir esse erro do garfo, talvez até vir uma suspensão, né, em vez de tentar de novo com o garfo. Eu vi que o dia, por exemplo, hoje, o terreno está muito mais fácil, muito mais fácil de rodar do que ontem, mesmo com essas serras que eu falei, o asfalto, né? O asfalto não, o terreno, né? É uma terra batida bem mais tranquila de se descer com garfo rígido, alguns pedaços até com calçamento. E assim, eu fico um pouco chateado de não estar conseguindo, né, fazer isso, é uma coisa que dependia basicamente só de mim. E por mais preparado que eu estivesse, né, eu confesso, por exemplo, eu cheguei aqui com todos esses problemas, ainda cheguei aqui umas 2 da tarde, né? Muito provavelmente, por exemplo, hoje não daria para ter feito 100 quilômetros, né? Principalmente por causa desses problemas. Então, por sorte, eu já tinha adiado a pousada e já tinha reservado aqui em Estiva, né? Mas, o que eu posso falar? Não deu, sabe? Não deu. Eu cheguei aqui com todos esses problemas, ainda cheguei teoricamente cedo, né? Então, se você tem todo esse monte de problema e acaba enrolando, acaba ficando parado, acabaria chegando no fim da tarde, se eu fosse tocar até, por exemplo... Na verdade, eu cheguei aqui com a bicicleta capengando, né? Então, não daria para tocar daqui para frente. Eu teria que parar aqui de qualquer forma. A única coisa que eu tô comentando é que eu cheguei relativamente cedo aqui. Num outro momento, talvez seja interessante, né, fazer... Eu acho que 4 dias dá para fazer, se eu não tivesse esses problemas mecânicos. Por exemplo, se eu viesse com a suspensão, né, que o primeiro dia... Ah, outra coisa. O primeiro dia, eu cheguei lá às 2h30 da tarde em Confidente. Se eu tivesse de suspensão, provavelmente eu não chegaria tão cansado e eu conseguiria render um pouco melhor, né, na verdade bem melhor,
nas descidas, porque as piores descidas foram aquele pedaço entre Andradas e... vou colocar Andradas e Ouro Fino, né? Tinha muita descida assim, Pirambeira. E então, eu poderia ter chegado um pouco mais cedo lá, e a vantagem, né, por exemplo, de Inconfidentes, né, no vídeo mostra para vocês. De Inconfidentes até Borda da Mata, a estrada é muito boa, muito lisa, tem um subidão muito chatinho lá, mas é um subidão que não é impossível, né? Um subidão que você põe em marcha ali, põe em marcha leve, vai no giro, você consegue fazer. Então, num outro momento, se eu pudesse fazer os 100 km no primeiro dia, eu acho que até dá. E no segundo dia, de Borda da Mata até Consolação, que dá uns 60 km também. 80, talvez dê 80, se eu conseguir. Eu acho que até dá para encarar 80 nesse dia. Por exemplo, eu não sei o que tem daqui até Consolação, são mais 20 quilômetros, né? Então, pode ser que posso me arrepender amargamente. Do mesmo jeito que eu achei que faltavam 10 quilômetros para chegar aqui e faltavam 14, eu falei, não vai ter nada pior. E basicamente tão pior que minha viagem acabou. Então, é isso. Acho que eu falei muito dessa vez. Vou ficar muito comprido esse vídeo aqui. Então, pessoal, eu me despeço por aqui. Agradeço quem assistiu até o fim. Peço desculpa pela quebra de expectativa. E, bom, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu pretendo trazer um vídeo compilando o que deu certo, o que não deu, por mais que tenha sido só 2 dias do Caminho da Fé. Mas alguma coisa deu para aprender, né? A experiência sempre vale. Então, pessoal, valeu e até mais.